Bom dia! Estou aqui para falar de 5 exemplos de mulheres da Bíblia que podemos aprender com ela. Depois estaremos falando também de 5 mulheres que nós não devemos de jeito nenhum querer imitá-las. Então vamos falar aqui primeiramente de Ana. Aprenda a crescer em amor e devoção. Fé fervorosa, prática de piedade, coração contrito, moldado por Deus, são algumas características de uma vida de adoração e devoção ao Senhor. Algumas mulheres fizeram a diferença por uma conduta dedicada de amor e adoração a Deus. Ana, oração e entrega a Deus. Ana, atribulada pela sua situação estéril, hostilizada pela sua rival, derramou seu coração diante de Deus, em oração e clamor. A referência bíblica está em 1 Samuel 1, versículo 15. Quando somos afligidos, qual é a nossa atitude? Ressentir? Contender? Murmurar? Ana nos ensina a buscar aquele que pode solucionar os nossos problemas. A lição que aprendemos com Ana. Todas elas têm uma lição a nos passar. A oração continua sendo o melhor meio de nos achegarmos a Deus com confiança, por intermédio de Jesus. Entregue a Ele a sua vida e seus problemas. Confie no Senhor, mesmo que as aflições e a hostilidade do mundo lhe façam sofrer. Lembre-se, Deus é tudo que você mais precisa. E com Ele, você é mais que vencedora. A rainha Esther. Muitos já devem ter visto falar da rainha Esther. Inclusive tem até filme sobre ela. Esther deu um outro exemplo importante de contrição, como intercessora do povo de Deus. Do povo de Deus, que era o povo judeu, perante o rei Assuero. Mas antes disso, ela humilhou-se com jejum diante de Deus, o rei dos reis, a fim de abençoá-la na sua causa. Está a referência bíblica no livro de Esther 4, versículo 16. A lição que aprendemos com Esther. Esther mostrou que vale a pena pagar o preço pela vida, salvação e livramento do seu povo. Ore, jejua, interceda pela sua família, amigos e vizinhos, etc. Busque a Deus pela transformação da sociedade e para a salvação de todos que estão à sua volta. Abigail, conselho e sabedoria. Abigail também é uma outra mulher que nós conhecemos na Bíblia. Demonstrou ser uma mulher bastante sábia, pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto, que agiu mal contra Davi e seus servos, além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido. Está na referência bíblica, é 1 Samuel 25, versículo 24. Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, poupando a vida do marido e o iminente ataque à sua própria família. É a lição que aprendemos com ela. Peça sabedoria a Deus para conseguir analisar as situações e não agir precipitadamente. Agir por impulso só gera consequências ruins. Seja sábia e dê bons conselhos. Toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados, se você agir conforme o conselho de Deus. A quarta mulher, Maria, mãe de Jesus, jovem agraciada por ser a mãe do Messias. Maria era uma jovem temente ao Senhor, que o obedeceu, apesar de poder sofrer duras consequências. Desposada, ainda não casada, Maria aceitou o maravilhoso desafio de ser mãe, ainda virgem, do Cristo prometido. Isso mostrou sua profunda fé e amor a Deus. A referência bíblica está no livro de Lucas 1, 45 a 48. Ela creu, aceitando o cumprimento da vontade de Deus, e teve graça de cuidar e carregar no colo o Salvador do mundo. Lição que aprendemos com Maria. A jovem Maria dá-nos um belo exemplo de fé, renúncia e amor a Deus. Ninguém, nem mesmo nós próprios, é mais importante que Jesus Cristo. Por isso, todos temos razões para dedicar nossa vida inteiramente a Cristo. Outra lição importante diz respeito à maternidade. Apesar de ser um desafio novo e maravilhoso para todas as mulheres,
Deus dá força, graça e sabedoria para exercê-la. Confie. Lucas 1, 37. Obedeça e receba a ajuda de Deus. Ainda tem mais uma mulher. Já falei de 4, agora eu vou falar de mais uma. Maria de Betânia. Amor e adoração sincera. Essa foi Maria, irmã de Lázaro. Maria de Betânia foi uma mulher que desejava aprender mais do Senhor Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade de ouvi-lo e conhecer melhor acerca do reino de Deus. A despeito do que iriam pensar, sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo, sem temer o que iriam dizer. Nem mesmo a reprimenda da irmã dela, Marta, de escolher a melhor parte. A referência bíblica é Lucas 10, 42. Maria também adorou o Senhor, derramando um precioso perfume sobre ele. Referência bíblica novamente, Mateus 26, versículo 6. Mais uma vez contrariando quem achava ser um desperdício. Mas por esse ato ela foi imortalizada por Cristo. E o que ela fez, né, será sempre lembrado. Lição que aprendemos com Maria, irmã de Marta. Maria de Betânia ensina-nos a ter uma atitude espontânea de adoração e busca para conhecer mais a Deus. Devemos ser intencionais nisso, dedicar nossas vidas ao amor e conhecimento de Deus. Não se importe com os outros, o que eles vão pensar ou acham que é um desperdício de vida. Gaste tempo aos pés de Jesus. Dedique-se, adore-o, entregando sempre o seu melhor de coração. Que maravilha, né? Que podemos aprender com essas mulheres que foram verdadeiros exemplos na Bíblia. E hoje nós podemos ver, falar delas. A Bíblia fala dessas mulheres como verdadeiros ícones, para que sejam exemplo para nós hoje, neste presente século, que a mulher está completamente equivocada. As mulheres estão equivocadas. Então aqui está falando sobre mulheres também que nós não devemos aprender com elas, porque elas foram um mau exemplo. Vamos ver aqui. Aprenda a não se precipitar. Tem outras aqui. A mulher de Ló. Essa foi uma mulher que nós não devemos aprender com ela. A mulher de Ló com o coração e a atenção longe de Deus. Quantas mulheres estão assim? Seu coração voltado para as coisas desse mundo, só para curtir a vida, né? Ló e sua família escolheram as campinas do Jordão. Quando se separaram do tio, Abraão só não sabia que viveria no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Sodoma e Gomorra. Essas cidades seriam destruídas por causa da sua muita maldade e corrupção. Referência bíblica? Gênesis 13, 13. Ló, a esposa e as filhas foram avisados para que saíssem rapidamente dali, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre castigando aquele povo. Para quem acha que Deus não castiga, olha aí. A esposa de Ló, infelizmente, não obedeceu ao que ouviu. Olhou para trás com pesar, ou talvez com saudade do que deixou e morreu ali, transformada numa estátua de sal. Então, esse é o primeiro exemplo de mulher que nós não devemos seguir. A lição que fica para a gente: prosperaremos na vida se ouvirmos e obedecermos a Deus. Se ouvirmos e obedecermos a Deus. Outra mulher que nós não devemos aprender com ela: Sara. Deu seu marido a outra mulher porque não soube esperar. Deus havia prometido que Abraão seria pai de nações, e Sara sabia dessa promessa. Todavia, como o tempo passava, e ela não via possibilidade de ser mãe com uma idade tão avançada, então Sara entregou o próprio marido para ter filho com a sua serva, Agar. A matriarca pensou que o problema estava com ela. Isso está lá na referência bíblica em Gênesis 16, de 1 a 3. Então precipitou-se e agiu sem consultar a Deus. Apesar de confiar na promessa, Sara pensou que podia dar uma ajudinha para que Deus cumprisse. Mas não era a maneira que o Senhor queria agir. Não era uma maneira nem a hora. Ele abriu a margem de uma mulher idosa, provando que nada é impossível para ele. Então Sara foi o quê? Precipitada. A lição que nós aprendemos disso?
que nós não devemos fazer como ela, né? Nós devemos confiar na palavra de Deus, porque mesmo que pareça loucura, quando tudo parece dizer o contrário, mas o exemplo de Sara mostra-nos que não devemos nos precipitar. Ela foi precipitada. Então essa precipitação não queremos, né? Essa foi uma mulher que não foi aprovada totalmente. Deus amou-a, mas ela teve essa parte dessa precipitação. E a mulher, a toda pessoa que é precipitada, ele tende a ter decepções. Aqui Marta correu e fez e aconteceu, mas perdeu a melhor parte. Marta foi a irmã de Maria de Betânia, aquela que eu citei, que foi um bom exemplo que a Bíblia fala, porque ela parou para ouvir. E quem para ouvir sempre aprende. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos da região da Betânia, que eram amigos de Jesus. Marta era dona de uma casa singular, provavelmente tinha tudo no lugar. Gostava de servir, de receber bem as pessoas. Até aí tudo bem. Mas Marta passava dos limites. Ela se preocupava demais com essas coisas, colocando-as em primeiro lugar na sua vida. Maria, sua irmã, tinha o Messias em casa e colocou-se a seus pés para ouvi-lo. Naquele momento, todo o resto era insignificante. Jesus era o mais importante. Maria, muito insatisfeita com a indiferença da irmã, indignou-se e tentou persuadir Jesus para repreendê-la, para que fosse ajudar com o serviço da casa. A referência bíblica está lá em Lucas 10, 40 a 42. Então, o exemplo de Marta é um exemplo a não ser seguido. Porque Jesus falou com ela: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas banais. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Então, aqui de a lição que nós devemos aprender com isso. Apesar dos muitos afazeres que temos no dia a dia, não podemos esquecer que o mais importante é nos aquietarmos ao pé de Jesus, tendo comunhão com Ele. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1 fala sobre o tempo. Há tempo para tudo. Não precisamos estar ansiosos com outras coisas, se escolhermos a melhor parte todos os dias. Tem mais uma mulher, que essa nós não devemos aprender nunca. Dalila. Olha, o nome é até bonito, né? Dalila. Chantagista emocional. Sansão foi um conhecido líder em Israel no tempo dos juízes. Atuou contra os filisteus. Os filisteus eram um povo que combatia contra Israel, sendo reconhecido por ser um homem mais forte do seu tempo. A sua força vinha de Deus. Contudo, esse homem se apaixonou facilmente pelas ardilosas palavras de uma mulher falsa e manipuladora. Dalila conquistou-lhe o coração por um preço estabelecido pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. A referência bíblica está em Juízes 16, 15 a 16. Dalila atraiu o apaixonado Sansão. Sansão culminando na sua prisão, com os olhos furados e finalmente na morte. O homem apaixonado, ele vai pelo ralo. Quando vê, não tem mais nada a fazer. Foi o que aconteceu com Sansão. Era um homem que aprendeu os costumes israelitas, os ensinamentos da palavra, mas na hora da paixão ele simplesmente entregou o seu coração. Conforme muitos hoje, né? Devemos ouvir o nosso coração. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, cuidado com o coração. Não se deixe levar pelo coração. Use a sua consciência para pensar direitinho e não se precipitar. Você, homem, você, mulher. Para que não venha sofrer mais tarde. Não é como aconteceu com Sansão, tadinho. Perdeu até os olhos. Perdeu até os olhos por causa disso. Que isso não vem acontecer conosco. Ainda tem mais um, hein? Herodias e Salomé, as manipuladoras, mãe e filha. Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes, mas deixou-o por causa de Herodes. João Batista denunciou essa má conduta e por isso Herodias o odiava, aguardando a oportunidade para matá-lo. Herodes prendeu João e o protegia.
pois sabia que era um homem justo de Deus, era um profeta. Mas Herodias não descansou. Esperou a ocasião certa para pôr em prática o seu plano maligno de matar João Batista. No banquete do aniversário de Herodes, Salomé, que era filha de Herodias, dançou agradando ao rei e seus convidados. Por isso, Herodes ofereceu um pedido a jovem: peça-me qualquer coisa, eu te darei. Salomé, instruída pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. O rei não tinha como escapar, pois prometeu publicamente dar a ela o que pedisse. Assim, a maligna Herodias finalmente conseguiu o que queria. Lição que podemos aprender? Sim, temos que aprender a lição, tanto para o bem quanto para ficarmos nos proteger. A maldade contamina todos ao redor. A fria manipulação dessas mulheres mostra que podemos influenciar as pessoas à nossa volta, inclusive aqueles que nos amam. Mas no fim colhemos o que semeamos. Gálatas 6, 7, é referência bíblica. Que isso nos sirva de lição, para você, mulher de Deus, e para você, mulher. Que mesmo que você não seja considerada uma mulher de Deus, porque você está por aí, né? Ainda vivendo, né? Os costumes da terra, né? Mas que você venha a prestar atenção nessas coisas. Parar para pensar. Pôr a cabecinha no lugar. Escolha seguir os bons exemplos. Deus abençoe sua vida.